Amém. Primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12. Nós vamos achar ali uma proposta do Senhor para as nossas vidas, especificamente nessa caminhada nossa na direção do Ano Novo Bíblico, tá? Vamos começar os nossos preparativos para o Ano Novo Bíblico. E hoje eu sei que Deus vai apontar uma direção muito boa para esses dias, para a nossa vida. Então vamos começar aqui essa leitura em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Esse é o versículo 13, amém? Agora você pode sentar aí confortavelmente. Porque eu almejei o entendimento desse texto para que a gente pudesse ter uma chamada de Deus para vivenciar o Ano Novo Bíblico, de virada para nossas vidas também. E eu quero mostrar dentro desse texto um tempo, porque quando vira ano, a gente vira ano com planejamentos novos. É uma virada de chave, a gente vira a chave com novas posturas, a gente vira a chave com novas decisões. E eu quero clamar aqui para que a gente tome novas decisões hoje, e decisões que tomarmos, nós possamos vivê-las, vivenciá-las, para que nessa nova trajetória, já que estamos falando de virada de chave, então estamos falando de uma virada de expectativas, de uma virada também de trabalhos, mas também de uma virada de resultados. Então aquilo que a gente semeia novo, a gente vai colher novo. Isso para mim é significado de Ano Novo Bíblico. Eu sei que a gente sabe a virada de Ano Novo, dezembro para janeiro. Mas na Bíblia a contagem é divergente, a contagem é um pouco diferente. Então a gente vira Ano Novo no primeiro dia do sétimo mês, que é Tishrei, no calendário bíblico. E vai dar exatamente ali na tarde do dia 6 de setembro. Vai passar ali o dia 7 de setembro, que aqui no Brasil é um feriado, até que vira ali para o dia 8 de setembro. Então nessa tríade aí de dias, na noite do dia 6, o dia 7 e o dia 8, até o entardecer do dia 8, é celebração de Ano Novo Bíblico. Para mim tem um significado muito forte, o significado da palavra. A palavra indica que a contagem do tempo é aquele ali. É pelo menos o entendimento da gente que é um tempo espiritual. Então você tem uma novidade aí já de informação para você guardar no seu coração nessa semana. Você que veio para esse culto hoje, você que está assistindo pela internet, sabe que no dia 7 de setembro para a gente é uma novidade. Para a gente é um novo tempo. Virou ali do dia 6 para o dia 7 para o dia 8, novidade, pelo menos espiritual, para a gente vai ser uma novidade, porque a gente vai estar virando um Ano Novo Bíblico. E chegou ao meu coração essa ideia, baseada nessa carta do apóstolo Paulo, para falar sobre, no nosso coletivo, na nossa unidade como igreja, como vivenciar esse tempo novo. E Paulo, assim como ele aconselhou essa igreja nova, a igreja da cidade de Corinto, como ele aconselhou essa igreja, vale a pena a gente meditar nesse conselho e tomar para nossas vidas também. Primeiro eu quero tocar no ponto entre diferenças de espírito. Quando o apóstolo Paulo vai escrevendo, ele mostra que tem uma diferença de espírito, ele fala de um só espírito, e ele está falando do Espírito de Deus. Tanto que na tradução, pelo menos na maioria das traduções, você vai ver escrita essa palavra espírito com um E maiúsculo. E ele vai tratar ali o coletivo como sendo um corpo. Então ele já traz ali tanto entendimento de corpo, como traz entendimento de espírito. E quando ele fala de corpo, ele vai no decorrer do seu texto deixar claro que o corpo para ele significa a reunião dos crentes, significa a igreja, a unidade de todo mundo aqui que tem fé. Quando você vem para cá, para esse lugar, você está dizendo: eu tenho a mesma fé que todos os meus irmãos aqui, por isso nós formamos uma igreja e nos reunimos. Aí Paulo diz: aqui vem o batismo, ou mergulhar, é esse o significado aqui,
do Espírito. Todos nós aqui, quando estamos juntos aqui, nós estamos mergulhados no Espírito. Só essa visão aqui, para mim, já é muito forte. Porque a gente está aqui como se fosse numa piscina espiritual. E quando passamos pela porta principal do templo, nós mergulhamos nessa piscina, que é o Espírito Santo. O apóstolo Paulo faz essa alegoria aqui, que para a gente, né, trazendo para a nossa modernidade, imagine uma piscina bem gostosa, nessa temperatura maravilhosa que faz nessa cidade, né, nessa época do ano, né? É uma maravilha. Ontem estava 38 graus. Vale uma piscina, não vale? Então a gente vem para cá, mergulha nessa piscina, já deu até vontade de procurar uma piscina quando a gente sair daqui. Mergulha nessa piscina, mas uma piscina do Espírito, é assim que Paulo fala. E nessa piscina, segundo o conceito de Paulo, não dá para mergulhar sozinho. Ele diz que é nessa unidade da igreja é que você permite ser mergulhado no Espírito. Ele diz, é essa igreja, esse corpo completo que é imerso no Espírito. Então ele traz uma diferença. Mas eu sei que a definição de Espírito de Deus é um sopro. Eu vou fazer um negócio aqui bem diferente com vocês. No 3 você vai soprar. Eu sei que você está de máscara, mas você vai soprar. Só para a gente ter uma experiência aqui. 1, 2, 3. Que estranho, né? Mas sabia que esse ato de soprar é um ato, a gente fez aqui, é um ato prático, a gente está praticando alguma coisa, mas esse ato de soprar é o significado, tanto no hebraico quanto no grego, para o Espírito de Deus. Então vamos fazer essa singularidade. O soprar foi a designação tanto da palavra do inglês, olha só, a palavra do hebraico, quanto do grego, para o Espírito de Deus. E o Espírito do homem? O Espírito do homem é o respirar, é o fôlego, é o... Agora vocês, 1, 2, 3. Essa máscara não ajuda, né? Mas vamos lá. Agora você entendeu, o soprar é o Espírito de Deus e o inspirar, o fôlego, esse é o Espírito do homem. E essas definições são definições teológicas, eu não vou adentrar aqui na teologia, mas na prática é isso que a gente experienciou agora. Por isso que lá em Gênesis 2,7 o que acontece? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Só começou a ter vida porque tinha o fôlego de vida. Esse fôlego de vida é o Espírito do homem. Mas no sopro de Deus, o que é que a gente tem? O Espírito de Deus. Isso se chama o Espírito. Esse Espírito da igreja é esse fôlego que nós temos juntos aqui. Por isso que eu vejo assim, cada ato que nós fazemos aqui nesse templo, quando nos reunimos, é um ato importante. Na hora que do louvor, levanta, bate palma e dança, porque isso está fazendo você ter um fôlego, um inspirar do Espírito que está aqui. E se eu te perguntar, qual é a tua opinião? Qual o Espírito que você acha que está nesse lugar? Quando a gente chega, a gente ora pedindo o Espírito de Deus. A gente emite louvores de Deus, citando o nome do Senhor. A gente chama a presença dEle. Então você acha que tipo de Espírito está aqui agora? E a gente diz, se expressa para você poder ter um fôlego desse Espírito. Né? Chamar, né? Inspirar, respirar desse Espírito que está aqui. Esse é o nosso diferencial. E eu quero mostrar para vocês como o coletivismo da igreja aqui vai fazer a gente ter bom ar nas nossas narinas, que é o bom ar do Espírito de Deus. E nosso respirar, Antônio, a forma como a gente respira faz toda a diferença. O ambiente que a gente respira faz toda a diferença. Tem gente que hoje está respirando um ar diferente do ar que tem aqui. E vai fazer toda a diferença. Se você respirar um ar contaminado, vai contaminar você. Eu estou correndo lá no estacionamento do prédio onde a gente mora, e tem um cara que ele é muito engraçado. Toda vez ele chega no horário que eu estou caminhando, que eu estou correndo, ou quando o horário diverge um pouco, mas ele tem um reloginho
que é preciso. Acho que de meia hora ele tem que descer do apartamento dele, ele vai lá para o estacionamento para fumar. Aí você imagina ali você correndo, aí você fica ali com ofegante, né? Correndo e puxando o ar, e de repente tem aquela baforada de cigarro. É horrível. É terrível. Sem estar correndo, já é horrível respirar, imagine correndo. E aí quando ao longe eu detecto que ele está lá, aí eu já dou meia volta, não, para aquela região eu não vou. Porque o ar fica saturado de uma coisa que vai te contaminar. A comparação que eu estou trazendo aqui é, esse ar tem que estar saturado da presença de Deus, porque esse é o fôlego de vida da gente. É assim que a gente sobrevive espiritualmente. Mostra uma pessoa que não respira esse ar do Espírito Santo, que eu lhe mostro uma pessoa cuja espiritualidade dela está comprometida. Infelizmente, todos nós aqui conhecemos pessoas assim, que não respiram mais esse ar e a sua espiritualidade já está comprometida. Esse fôlego que nós tomamos é o mecanismo que Deus usa para entender como está o nosso interior. Então tem coisas que eu não tenho como entender, porque eu não sou Espírito Santo. Então você não pode inspirar e de repente eu verificar como está o seu interior. Não funciona assim. Mas com Deus funciona. Provérbios 20, 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. E olha só as expressões que o sábio escreveu em Provérbios. Ele fala que o espírito do homem, esse ar que você respira aí, ó, o seu fôlego, é como se Deus entrasse nesse respirar e já tivesse uma lanterna acesa e verificasse todo o teu interior. E essa é a diferença do ar que a gente respira aqui, do ar que a gente respira fora do ambiente da igreja. Porque o ar que você respira aqui é um ar que, dentro de você, começa a se acender luz e verificar como está aí dentro. Deus começa a esquadrinhar você. Deus começa a verificar você. É a diferença. Lá em casa, sozinho, orando, é muito bom. É muito bom. Tem uma atmosfera do Espírito? Tem. Mas tem uma coisa que só acontece no corpo. É isso que ele diz. O mais íntimo do corpo. Deus começa a verificar a intimidade da igreja. Quando a gente respira esse ar que tem aqui. Então, esse ar que tem aqui, na congregação, é um ar que nos diferencia. É o ar que vai verificar dentro de nós como nós estamos. Pessoas que não se reúnem em congregação, dificilmente conseguem verificar dentro delas se está tudo certo ou errado. Mas reunida em congregação, a palavra começa a nos apontar. Quando estamos no mesmo corpo, estamos mergulhados, começamos a respirar e esse fôlego de vida começa a trazer para dentro de nós uma luz, uma lanterna que vai começar a mostrar como está o nosso interior. É por isso que quando a gente sai daqui, depois de uma boa pregação, a gente sai reflexivo, dizendo, olha, tem coisas que eu tenho que mudar. Sabe que essa palavra aí foi verdade? Sabe que eu peguei esse negócio e eu tenho que mudar aqui, eu tenho que mudar ali. Talvez você nem faça isso conscientemente, mas me mostre a sua trajetória em um ano de visita à igreja. Aí você vai ver, olha, em 2019 eu era de um jeito. Estou chegando em 2021 de outro. Porque você está respirando esse ar saturado do Espírito e dentro de você as coisas estão começando a aparecer por essa luz que é acesa. Essa é a diferença. É o embate do Espírito do homem com o Espírito de Deus. É o sopro e o respirar. Sem esses dois pilares, dificilmente alguém muda. Dificilmente alguém reconhece que está errado. Dificilmente alguém vê que precisa de mudanças. Porque não consegue colocar essa parelha, né? Esses dois paralelos para funcionar junto. Tanto soprar de Deus, quanto respirar. Esse é um lugar que eu peço a Deus. Nunca falte o soprar dele. A palavra que você ouve é um soprar de Deus. Deus soprando alguma coisa. Respire. Quanto mais você respira, mais você louva ao Senhor. Não é assim o Salmo 150? É assim que ele fala. Hoje a nossa decisão, nós seres humanos tomando a decisão, temos que tomar uma decisão de o que fazer com o nosso espírito. E essa aqui vai ser a minha colocação para o nosso Ano Novo Bíblico. Semana que vem vamos ter uma celebração só de Ano Novo. E no dia 7 em si, vamos celebrar especificamente, né? 6, 7, dia 8,
vamos celebrar especificamente no nosso individual, mas no coletivo, domingo que vem. O que fazer com a minha decisão nesse ano novo? O que fazer com a minha decisão depois que a trombeta tocar? Porque a festa de ano novo é a festa das trombetas. Eu tenho uma postura individual e tenho uma postura de corpo, postura coletiva. Então eu tenho o sozinho e tenho juntos. Sozinho, as posturas do sozinho, da pessoa que sempre está só, que toma suas decisões sem pensar em coletivo, que toma suas decisões de forma individual, corre o risco de cair no orgulho, de cair na vaidade. Essas duas coisas são ímpares, são precisas, fazem parte do individualista. O individualista ele é muito vaidoso. Você vai ver a vaidade sempre no individual, nunca pensa no coletivo, vai pensar sempre na autoimagem, na própria imagem. Isso vai acabar gerando nele um orgulho. Ele está orgulhoso porque qualquer conquista que ele tenha veio dele mesmo. Né? Sozinho, eu faço tudo só, então vem de mim mesmo. Né? Glória a mim por conseguir isso. Já quando você pensa no conjunto, pensa no juntos, você vai ter que pensar no coletivo. Primeira instância, família. Você vai ter que pensar em fazer algo para que a sua família seja melhor. Vai começar a fazer algo pensando que a congregação é melhor. Como fazer a congregação ficar melhor? Como fazer o meu estado ficar melhor? A minha cidade ficar melhor? O meu país ficar melhor? Como fazer o coletivo ficar melhor? Então eu penso no junto. Eu e você, juntos, podemos fazer alguma coisa maior. E não somente individual. Isso aqui é a grande conotação. O que eu compro diz muito sobre meus planejamentos, né? Se eu comprar um carro muito legal, o primeiro carro que eu tive foi um carro muito legal. Foi um Fiat Uno, lembra daquilo ali? Um Fiat Uno velho, mas servia, porque era só eu em Aratusa, e eu ia para a universidade, voltava da universidade, ia para supermercado, fazia compra, cabia tudo, era só nós dois. Aí veio a primeira menina, aí começou a não caber mais. Qualquer viagenzinha que tinha que levar o carrinho da menina, tinha que levar tanta coisa da menina que não cabia mais dentro do Fiat Uno. Ficou complicado. A gente se esforçou para comprar um outro carro com um bagageiro maior. Eu lembro do dia que eu estacionei o carro, era um Siena. Era um Siena. Eu estacionei o Siena no primeiro dia. Aí chamei a Maria, que já andava, e disse, agora entra aí dentro desse bagageiro que eu quero ver se não te cabe. Até a menina cabia no bagageiro, gente, porque o bagageiro era maior. Não dava para comprar um carro menor, um carro esportivo, um carro de corrida. Não dava. Já pensou, Antônio, eu com um carro de corrida? Como é que levar para as meninas? Tem que pensar agora no coletivo, tem que pensar agora na família. Nasceu a menor, aí o negócio piorou. O carro tem que ser maior ainda. Engraçado, um colega de trabalho chegou para mim, cara, tu comprou o teu carro onde? Eu disse, não, um colega lá da igreja, lá de Fortaleza, foi que conseguiu esse carro para mim. Aí eu fui com ele, visitei, a gente viu, ele aprovou, ele trabalha com 4x4 e aí a gente comprou esse carro. Ele, tu tem uma dica porque eu procuro aqui em Teresina um carro que caiba a minha família. Você vai ficar de boca aberta agora, porque tinha que caber o carro, tinha que ser específico, tinha que caber ele, cabia a esposa, mais os 5 filhos. Eu, rapaz, vai ficar difícil achar esse carro. E ele, o detalhe, Lucília, tinha que ser barato. Aí, meu amigo, vamos pensar no ônibus, né? No micro-ônibus para poder caber sua família. Mas o que eu planejo nas minhas aquisições tem que estar alinhado com o meu conjunto, com aquilo que eu sou no todo. Isso faz modificar, por exemplo, o meu endereço, as coisas que eu compro. A igreja se mudou lá em Fortaleza, quando a gente ainda se congregava lá. A igreja se mudou e eu saí procurando um lugar para alugar. E eu fiquei tão feliz quando aluguei o lugar que era perto da igreja. Por quê? Porque isso faz parte da minha vida, faz parte do meu planejamento. Se eu pensar só em mim, ou se eu pensar ainda micro, só na minha família, e desconsiderar, por exemplo, a congregação, onde eu me congrego, isso vai acabar ferindo a minha família e vai acabar me ferindo na individualidade também. Porque sem esse ar para respirar, como faz? Como eu vou me mudar? Como vai ter luz dentro de mim?
vai acabar não tendo. Então eu tenho que planejar minha vida pensando, ou se vai ser orgulho, ou se vai ser vaidade, ou pensando na minha família, pensando na congregação, pensando na minha cidade. Eu arrisco até ir aí, até pensar na cidade. Por que eu falo disso? Pensar na congregação, pensar na cidade, pensar no país. Por conta da nossa noção de realidade. O outro ponto que eu quero trazer é a realidade. Esse ano está passando, biblicamente falando, eu vou começar um outro ano. Eu tenho que entender a realidade da virada de anos, de virada de tempo. O tempo vai mudar. Em que realidade? Eu tenho que me contextualizar nessa realidade. A realidade vai exigir de mim alguma construção. O que é que a Maria vai fazer para a vida dela nessa virada de ano, para que a realidade dela mude? Paloma, qual realidade você quer para esse novo tempo? Vamos virar o tempo, eu quero viver uma nova realidade. Mas qual? Então você tem que fazer essa pergunta para si mesmo. O que é que eu vou construir nessa nova virada de tempo? E a tua construção vai depender da sua realidade. Porque eu posso imaginar, o que eu quero é ser proprietário de um hotel 5 estrelas nas Bahamas. Essa é a minha realidade, pastor. Já defini. Você tem como construir isso hoje? Então está lhe faltando o quê? Contexto da sua realidade, né? Está faltando contexto, porque se esse for o seu plano, mas você não tem contexto na sua realidade hoje, em um ano você não vai conseguir fazer isso, infelizmente, né? Porque já pensou? Dono de um hotel nas Bahamas, você não vai conseguir fazer isso, em um ano vai se frustrar e dizer, está vendo, esse negócio não funciona. Né? Então eu tenho que entender a minha realidade, estabelecer que na minha realidade aqui vai depender de um trabalho meu, é um trabalho muito árduo, mas me contextualizar em uma realidade não é tarefa simples para se fazer sozinho. Normalmente as pessoas falham quando tentam fazer isso somente com elas. Eu sozinho, eu vou estabelecer minha realidade. Vou tirar essa semana para ficar lá em casa pensando qual é a minha realidade. E sozinho você tentar fazer esse esforço, provavelmente você vai falhar. Porque o que nós precisamos de uma segurança, de coisas já testadas, para que a gente possa comparar com as nossas falhas e dizer, agora eu entendi a minha realidade. Eu não quero ser muito abstrato, eu vou ser direto. O que eu preciso é de valores, o que eu preciso é de coisas boas, funcionais, de caráter, que você diga, isso é um bom caminho para se andar. Porque eu já verifiquei isso ao longo do tempo com muitas pessoas, isso já é histórico, funciona, não é mais experimental. Então eu posso andar por esse caminho, porque é um caminho seguro. O que eu estou querendo dizer é, onde estão os princípios para que eu possa dizer, essa aqui é a minha realidade. O princípio, por exemplo, de Deus, que ele diz, não furtarás. Isso é um princípio, uma verdade estabelecida há tempos. Está incrustado na nossa sociedade hoje, inclusive no nosso código penal. Está previsto. Então isso é uma verdade já estabelecida. Quando eu olho para isso, eu começo a me julgar. Onde foi que eu roubei alguém? Onde foi que eu furtei alguém? Isso começa a ser importante para mim. Quem é na sociedade que rouba? Quem é na sociedade que furta? Ou quem ensina isso? Ainda que não seja furtar um objeto, ainda que não seja roubar um celular, seja roubar o quê? Roubar oportunidades? Roubar saúde? Roubar o quê? E você começa a aplicar ao seu redor uma realidade. E isso é você se contextualizar na sua realidade. E a partir daí, mudar. Agora eu acho, né? Suponho eu que você está pensando. Onde foi que eu roubei alguém? Será que eu roubei o caixa do supermercado quando eu coloquei lá um produto a mais e ele colocou só 2 produtos? Opa, ganhei, né? Não percebeu, ganhei um produto de graça. Será que isso é roubar no seu contexto? Aí você começa a se arrepender e dizer, nunca mais farei algo parecido. Porque você começou a se julgar dentro de um contexto e começou a perceber a necessidade de mudança. Então eu preciso de uma segurança disso para que eu não viva fora de contexto. Onde eu consigo isso? Eu consigo julgar minha realidade, baseada em princípios. Onde eu consigo isso? Eu consigo na amizade de trabalho.
Eu consigo, por exemplo, na amizade da esquina, meu amigo, que é meu amigo desde o Facebook, eu consigo, nos grupos de Facebook, nos grupos de WhatsApp da gente, eu entrei no grupo com alguns amigos da época escolar. No primeiro momento é engraçado, né? Porque, como é que você tá, rapaz? Rapaz, já tem filho, que legal. Como é que tá a família? Que lindo. Posta a foto aí, rapaz, já tem 5 filhos, que maravilha. Não, estou na primeira ainda. E aí começa a falar, tá trabalhando onde? E aí é só alegria. Depois o grupo começou a ficar super chato. Começou a ficar discussões. E começou a tentar julgar a realidade do outro. Baseado em princípios? Não. Baseado nas próprias opiniões. Então aquele grupo ali, ele não é um grupo que vai, por exemplo, balizar a minha realidade, porque ele não está apresentando princípios. Apresentava só futilidades. E as futilidades foram crescendo tanto que começou a ter discussões entre as futilidades, para saber quem era o mais fútil. Aquele grupo não vai servir. Qual é o grupo que vai me ajudar a julgar minha realidade? Eu só achei uma resposta pensando nisso. E é a congregação, e é a igreja, e é Jesus Cristo, é o evangelho ministrado. Porque ali eu tenho princípios e valores testados desde a fundação do mundo, quando Deus os estabeleceu. E até então não falham, sempre dá certo. Então é aqui que eu julgo minha realidade. Então minha realidade vai ser julgada aqui. Eu vou conseguir explicar minha realidade, eu vou conseguir explicar as coisas acontecendo sem temer, porque esses princípios, eles não vão falhar. Eu li um texto do Yoram Hazony, é um filósofo da Universidade Hebraica de Jerusalém, que ele estava escrevendo exatamente sobre essa virada de ano novo bíblico. Ele estava falando, chegou a hora da gente julgar a nossa realidade, e nesse julgamento, nos arrependermos para que vivamos agora um tempo com realidade modificada. Eu gostei ali, foi o que me inspirou para estudar mais sobre essa palavra, sobre essa verdade que eu estou propondo para vocês. Eu tenho que compreender a minha realidade e achar o meu lugar nessa realidade. E ele estava propondo somente um conjunto de princípios e valores já testados vão fazer você ter plenitude de julgamento sobre a realidade e nessa realidade você achar o seu lugar. Ele diz, não adianta procurar em coisas inovadoras, como por exemplo, religiões que nasceram ontem, como ideologias que vêm de homens. Ele diz, se você procurar nisso, provavelmente você vai achar multidão de erros. E nessa multidão de erros, você vai dizer, isso está falho. Ou então, os erros são tão gritantes, você está tão mergulhado nos erros, que você vai ser incapaz de julgar a realidade e vai dizer, eu já achei o meu lugar. E aquilo ali nunca vai lhe incomodar, nunca vai lhe trazer senso de que necessita de mudança, porque você já está alocado, né? Eu já achei a minha bolha. Eu já achei a minha bolha. Não preciso sair daqui, eu estou muito bem. Nunca isso vai lhe incomodar. Então você pode passar por essa vida sem ter uma espiritualidade confirmada. Porque nunca mais respirou o sopro que veio de Deus. Meu Deus, fechou com o que eu estou estudando. Essa divergência de espíritos. Porque tem gente que é muito espirituosa para fazer algumas coisas, mas quando você vê, ela não é espiritual. Sacou a diferença? É espirituosa, conquistador, vai lá e faz, mas não tem espiritualidade. Não tem um contato com o soprar de Deus. Respira, e quando respira, só respira essa realidade que todo mundo conhece, que às vezes pode ser falha. E ele diz, tenha cuidado, porque senão você nunca acha descanso para sua alma. Sabe onde eu achei essa expressão? Eu achei em Jeremias 6,16. Jeremias 6,16, assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Está vendo? Aquilo que já está estabelecido, as veredas antigas, a caminhada antiga que todo mundo já conhece. Aí o profeta estava sendo aconselhado por Deus. Deus estava chamando a atenção de toda a nação, do coletivo, do corpo. Procurem a caminhada que já está estabelecida. E ali você vai achar descanso para sua alma. Gente, não é assim? Se a gente não perguntar para quem já conhece,
para quem já vivenciou, para quem já tem experiência, para o princípio já estabelecido, provavelmente vamos errar o caminho. A gente estava numa caravana lá em Jerusalém, e um dos membros da caravana, um pastor, ele não sabia falar inglês muito bem, mas ele era assim, muito espirituoso. E ele queria chegar no Muro das Lamentações. E aí ele entrou no meio da cidade velha de Jerusalém, é uma cidade bem recortada, tem muitas vias bem estreitas, e se você não souber andar, você vai se perder. E aí ele viu que não tinha decorado bem o caminho, estava se sentindo um pouco perdido, mas ele viu ali um guarda lá do exército de Israel, se aproximou perto, tinha alguns policiais também, e aí, tá, pô, esse aqui é uma autoridade, ele vai conhecer. Mas ele não sabia falar inglês muito bem, e ele chegou dizendo, Muro of Lamentations. E o guarda ficou olhando para ele, tentando saber o que ele, Muro. Claro que o guarda não entendeu nada, o policial não entendeu nada. Sorte dele que tinha mais umas pessoas da caravana voltando do muro e viu ali o desespero dele. Ele, ei, você é do Brasil, me ajuda! Ele tinha que ter perguntado pelo menos o nome do muro em inglês, né? Porque só aqui no Brasil, Lamentações, mas lá não, é o muro ocidental. Então você tem que perguntar em inglês pelo muro ocidental ou em hebraico, Kotel. E aí você vai saber ali a direção. Mas tem que perguntar a direção para alguém. Para que a gente pergunta a nossa direção? Olha, isso vai ter que mudar na minha vida para esse ano novo, para esse novo tempo. Eu tenho que pedir direção para Deus. É o que eu estabeleci para mim e eu estou trazendo para a igreja como coletivo. Na nossa congregação, a gente tem que saber a quem pedir direções. Né? Qual é a autoridade que eu vou lá pedir direção? Eu tenho que ter a mesma linguagem deles, senão eu não vou entender nada da direção. Então eu não posso ser somente espirituoso. Eu tenho que ser espiritual para que no soprar que ele der, eu conseguir respirar e aí entender o meu interior, entender meu lugar na realidade. Espero que eu esteja sendo claro. Posso ouvir um amém? Espero que sim. Eu tenho que ser muito humilde a ponto de dizer, olha, eu posso estar dentro de uma bolha, eu tenho que furar essa bolha, porque eu posso não estar entendendo muito bem minha realidade. Será que está realmente aprumada em princípios, ou somente naquilo que eu já acreditei há muito tempo? Eu tenho que furar isso. Eu tenho que achar um caminho, e achar um caminho de verdade. João 14,6 diz, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então vou ter que procurar essa direção, é com Ele mesmo. Ano novo bíblico, eu tenho que fazer perguntas a Jesus. Qual é a vereda antiga que eu não posso me apartar dela? Senão, eu não vou achar descanso na minha alma. E aí muitas pessoas acabam achando que, e vir para a congregação, será que é esse espírito mesmo que eu estou procurando? É esse o espírito, porque é aqui onde são pregadas as verdades das veredas antigas. É aqui. É aqui onde a palavra é ministrada. O Razone, ele até fala, tem gente que procura ambientes que elas se sintam muito bem para serem servidas. Porque aqui é tão confortável, porque vocês fazem tudo para mim. Eu preciso só sentar aqui e assistir. Ele diz, talvez essa não seja a melhor vereda antiga. Porque quando eu penso em vereda antiga, eu penso nas pessoas que saíram do Egito, tomaram um caminho de deserto e que andem. Andaram por 40 anos. E que andem. Ou seja, vão lá e façam vocês mesmos a caminhada que tem que fazer. Ele diz, se você trocar essas coisas que lhe parecem difíceis por coisas que você acha mais confortável e mais fácil, isso aí vai acabar trocando de personalidades. Você vai acabar cultuando a personalidade em si. Né? Esse pastor, ele é bonzão demais, ele é que é lindo, eu vou ter que andar com ele. Mas será que essa personalidade significa a vereda antiga? Ou não, esse culto aqui, ele está tão bom porque ele tem até uma fumacinha que sai. Mas será que ali é a vereda antiga sendo ministrada? Não, eu quero, o que é que você quer para você? No ano novo, eu vou tomar uma postura nova para Deus. Eu quero achar descanso para minha alma. E achar descanso para minha alma é identificar qual é a caminhada que eu tenho que caminhar. Quais são as palavras que eu tenho que ouvir para assim saber qual é o meu caminho. Congregar vai ser escolher o caminho. Toda vez que a gente vem aqui se congregar, a gente está escolhendo um caminho. O Razone até fala lá no texto dele que às vezes a gente está num ambiente onde é
é muito iniciante, é muito juvenil. A mentalidade que governa é uma mentalidade ainda muito nova, muito novinha. Não tem ainda experiência para, por exemplo, aconselhar os mais velhos. Isso até me deu medo. Rapaz, será que eu estou muito novinho? Será que não era bom ter um pouquinho mais de experiência? Mas ele fala, a sabedoria tem que ser reconhecida por todo mundo. Todo mundo olhar e dizer, não, esse lugar aqui tem sabedoria de Deus. Então esse aqui tem caminho para mim. Aqui verdadeiramente é uma vereda antiga. Ele até diz, eu sei que tem igrejas muito grandes que crescem porque tem jovens lá, mas procure congregações que tenham famílias. Porque na vivência da família, você vê o pai, você vê a mãe, você vê os filhos. Toda a esfera da sociedade está representada ali. Ele diz, ali está a vereda antiga que organiza a sociedade toda. Aí você se reconhece na realidade. Meu Deus, que negócio lindo. Está casando com a palavra de Deus. Porque Paulo faz essa comparação quando ele fala sobre o corpo. O corpo tem que ser universal. E olha só o que eu achei em 1 Coríntios 12, agora já no versículo 25. É o mesmo discurso de Paulo, mas ele vai continuar a ideia e vai concluir. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Individualmente, ou seja, temos nossa individualidade? Temos. Mas individualmente, nós somos parte de um coletivo que está caminhando numa vereda antiga já consolidada. Então nós fazemos parte de um todo só. É desse corpo que Paulo estava falando. No discurso dele, ele vai mencionar mão, pé, cabeça. Ele vai dizer que membros do corpo são mais nobres. Aí Deus pegou e deu honra aos membros que as pessoas consideravam menos nobres. E ele diz de forma que o corpo todo se torna nobre. Aí ele vem com essa ideia aqui. A ideia é cooperação. Os membros cooperem entre si. E nessa cooperação, nós compreendemos a nossa realidade e identificamos o nosso lugar. Porque aqui na igreja todos vocês têm um lugar. Né? A Paloma quando entra já está ali. O lugar dela é o nome dela. Então vocês já têm um lugar. Não somente físico que eu estou falando, tá? Vocês têm um lugar aqui. Pastor, ainda não identifiquei o meu. Mas eu vou já chegar ao lugar onde você vai identificar o seu. Vou já chegar onde eu identifico o meu lugar. Onde eu identifico a minha cooperação. Importa que eu não estou só. Essa igreja eu não estou só. Então nessa igreja você não está só. Porque nesse coletivo caminhamos juntos. Individualmente, reconhecendo que somos membros de um corpo. Está passando agora a Paralimpíada. Vocês estão assistindo alguma coisa? Vocês viram? É tocante. Ver a superação é tocante. A Marjorie, a primeira vez que viu, foi me perguntar se era a Olimpíada ainda que estava passando. Não, agora é a Paralimpíada. E ela perguntou qual é a diferença. Olha na tela. Quando ela olhou na tela, ela viu a diferença. Porque os corpos são diferentes. Aí gerou uma curiosidade nela. Qualquer nova prova que aparecia, ela perguntava, qual é o problema? Só esse qual é o problema, eu já sabia o que ela queria dizer. Na linguagem de criança dela, ela perguntou, qual é o problema? Mas isso me fez refletir. É um problema que eles enfrentam e vencem o problema, né? Eles vencem um problema que veio de uma doença congênita ou que veio ali de um acidente. Mas gerou-se um problema e eles não se limitaram no problema. Aí eu vi uma mulher correndo sem pernas. Corre sem pernas. Nadador sem braços. Sem braço ele nada. Teve um que ele só tinha uma perna e estava nadando. O cara chegou até o fim chegou ao fim da prova. Chegou ao fim, só com uma perna. Isso é que é superar. Agora você imagina aqui no contexto que Paulo está ensinando. Todos vocês são membros de um só corpo. Quando falta um membro nesse corpo, aí só anda na superação. Entenda o que a gente está fazendo aqui. Hoje a gente está se superando aqui. Porque se faltou algum membro, vai ter superação. Quando eu cheguei aqui, eu tive que ver, meu Deus, está faltando algumas coisas nessa igreja. Mas sozinho não dá para eu fazer. Mas você tem como me ajudar? Tem, porque você é membro
Individualmente, você é membro desse corpo. Então você é um pé que pode estar faltando, você é uma mão que pode estar faltando. A gente hoje se move numa superação, mas quando tivermos mais membros, faremos mais coisas. Você vai ver que o tempo desse nadador, em comparação ao tempo de quem tem todos os membros, é óbvio que é menor. Aliás, desculpa, o tempo dele é maior, né? Então ele vai demorar muito mais para terminar a piscina, em comparado com a pessoa que tem todos os membros. Então quando nós temos poucos membros, é na superação. Vai faltar, parece que vai demorar mais. Mas quando os membros estão completos, muito mais rápido. Mas tem uma coisa que eu não posso descaracterizar. Não pode faltar aqui, é o Espírito. Falta membro para fazer a cidade toda reconhecer. Falta. Mas o Espírito não falta. Quando você vem para cá, eu estou respirando o Espírito que Deus soprou. Então dentro de mim há um reconhecimento. Eu preciso de mudança. Nesse ponto aqui, gente, não há atalhos. Não há. Isso me inspirei no Razone, mas principalmente me inspirei na palavra, na Bíblia. Não há atalhos. Não há como eu chegar já com uma congregação pronta e dizer para vocês: vamos lá, vocês são membros. Qual a identidade? A gente nem caminha junto. Você nem sabe quem eu sou. Você nem sabe se a minha família é modelo para isso. Se a minha família vive esses princípios, se esses princípios já estão consolidados na nossa caminhada de congregação. No tempo que a gente está passando junto aqui, vocês estão vivenciando os princípios serem consolidados. E quem atesta isso são vocês mesmos. Quando vocês olham para vocês e dizem: tem algo aqui sendo acrescentado. A vereda antiga está sendo confirmada aqui. Eu estou caminhando por princípios. Então não é uma igreja clichê, né? Onde se chega no altar e se lança várias frases feitas e você diz: uau, que negócio lindo, mudou sua vida? Não. Então cadê o Espírito sendo soprado? Então é nessa responsabilidade que eu vou apresentar o meu ano novo. Meu Deus, vou soprar Espírito aqui, porque eu preciso desse fôlego para consolidar o meu espírito. E aí acharei descanso para minha alma. É assim que pessoas não acham descanso para a alma. Mas eu faço parte de uma congregação de veredas antigas. Eu faço parte de uma congregação de princípios. Eu faço parte de uma congregação onde os membros já sabem a sua realidade e se identificam nela. Não. Parece mais um shopping. Está aí o problema da sua realidade. Não acha descanso para a sua alma, e aí você vai começar a vivenciar vários problemas. A alma está bagunçada, né? Não tem descanso. Vai ter problemas. Eu não estou julgando ministérios, nem julgando igreja. Isso não é para mim. Eu estou julgando a mim. Porque respirei, a luz se acendeu em mim, então eu posso julgar a mim. A mim eu julgo. E a tarefa que eu passo para vocês agora é que vocês também se julguem. Julguem as suas realidades. Vamos nos identificar nela, porque nessa virada de ano novo bíblico, vamos vivenciar um novo tempo. Uma nova realidade que está ali. E no toque da trombeta, nós vamos entender: Deus está falando comigo, é o soprar de Deus. E nesse soprar de Deus, vai entrar um fôlego em mim, que vai identificar o meu interior e vou dizer: essa aqui é a minha realidade. Realidade das veredas antigas, onde eu acho descanso para minha alma. Posso ouvir um amém? Essa vai ser a nossa decisão. Domingo que vem eu vou continuar nesse tema. Vai ter um sopro novo, e nesse sopro novo vai ser identificada a virada de ano novo bíblico para a gente. Uma nova realidade vai se instalar. Mas nós vamos trazer um julgamento, tá? Porque na semana que vem, nesse soprar, um novo tempo, nós vamos nos julgar para uma nova realidade. E em um ano, a gente vai clamar para uma realidade nova, mas, por favor, Bahamas, né? Entendeu, né? Se ache na sua realidade primeiro, para você saber que realidade vamos vivenciar nesse novo tempo, em nome de Jesus. Então eu quero pedir que você fique de pé para a gente orar. Eu quero que essa palavra seja verdadeira na sua vida. Encontrar uma congregação é um trabalho difícil. Mas encontrar uma congregação é um trabalho que vai te dar caminho para pensar, para viver realmente
de uma forma que te ajude a orientar a tua vida. Isso é vereda antiga, tá? Você sabe como orientar a sua vida porque há uma proposta. Graças a Deus, aqui temos uma proposta e vamos caminhar por ela.